Alguém tem algum assunto, alguma pergunta? Aquela questão, Rogério, que você começou a falar no final da outra palestra sobre os semideuses, os éons, toda aquela questão, acho que é um tema bem complexo. Você vê o que eu pulei, tá vendo aí? No final, não deu tempo de você esboçar todo o assunto. O Natão cortou a filmagem. É isso. É esse tema mesmo que eu vou cortar aí. Eu acho que a gente, entre aspas, dentro do que se podia dizer, o assunto foi esgotado. Foi. Dentro do que se pode dizer. E o que não se pode dizer, não se pode dizer. Pois é. Vejam bem, não é questão de mistério, de besteiras, de segredo, não é nada disso não. É que, segundo o que eu julgo entender desses amigos, nós, seres humanos, na atual circunstância em que vivemos, nós não temos ainda condições emocionais ou mesmo amadurecimento espiritual para saber ou descortinar certas situações existenciais. Nem todas as equipes formadas por seres extraterrenos têm a noção do mundo espiritual, têm a noção mais profunda de que a vida cósmica ela é muito mais ampla do que a vida que eles levam. Eles sabem de coisas que nós não sabemos, e aqui eu me refiro a certas classes de seres que são bem mais evoluídas que nós, terráqueos, no campo material, no campo tecnológico e muitos outros campos, mas que também eles não têm, muito mais do que nós, noção do que significa o mundo espiritual. E, nessa perspectiva, certas situações a respeito de qualquer um desses seres que chegue aqui na Terra e devido à nossa ignorância, nós logo os taxamos como sendo deuses, e eles não são deuses. Então, devido à nossa ignorância, qualquer ser que não seja da Terra, que aqui apareça minimamente charmoso e bonito, nós já estaremos taxando para os nossos padrões esse ser de um deus ou de um semideus. Se ele tiver uma forma muito diferente da nossa, por mais evoluído que ele seja, nós já estaremos com medo. Ou seja, o limite do nosso conhecimento, ou daquilo que nós podemos vislumbrar, nos limita também quanto àquilo que nós podemos saber a respeito desses seres. Então, o passado extraterreno, ele está cheio de notícias estranhas a respeito desses seres. Notícias boas, notícias complicadas. Para azar nosso que eu digo é do homem e da mulher que vivem atualmente na Terra, ou seja, essa geração, para azar dessa geração, esses seres foram confundidos com deuses. E mais especificamente, alguns deles foram confundidos como sendo o tal Deus, o Deus maior, o Deus Pai, o Deus Amantíssimo, quando não é. A espiritualidade esperou 18 séculos após Cristo para poder, através da mediunidade, começar a semear reflexão em torno do assunto seguinte, 2 pontos. Jeová, o Deus bíblico, não é o Deus Amantíssimo. Foram necessários 18 séculos para se começar a se esclarecer esse assunto, e até hoje, dos 6 bilhões e 600 milhões de pessoas que vivem na Terra, menos da metade tem condição de ouvir falar disso e aceitar o assunto sem entrar em pânico. Então, é muito complexo. É tão complexo esse assunto que alguns bandidos da Bíblia, sob uma certa perspectiva, são os heróis. Aí, quero dizer, depende do ponto de partida, mas, por exemplo, só para ilustrar o porquê desse assunto ser difícil. Caim matou Abel.
Caim e Abel eram dois filhos de Adão, a Bíblia se descreve. Mas na hora que Caim matou Abel, e por que Caim matou Abel? A Bíblia diz que Abel achou graças diante dos olhos do Senhor. Ou seja, esse tal Senhor, Javé, ou Jeová, ou Iavé, tal Senhor do Antigo Testamento, dava muitas coisas para Abel. Quando ele fazia sacrifícios e oferendas, os céus cintilavam, luzes apareciam, e a vida de Abel ia de melhor a melhor. Caim, por mais sacrifícios que fizesse, o céu continuava cinzento, não aparecia nada de maravilhoso, a vida dele cada vez mais complicada. E um belo dia Caim encheu o saco, matou Abel. Aí o Senhor, com raiva de Caim, colocou ele de castigo, assim: você vai viver a vida inteira, mas andando por aí, nessa terra você não fica. Aí Caim saiu de lá. Como a coisa não deu certo e Adão precisava de uma descendência, aí nasceu um terceiro filho chamado Sete, a quem ele repassou a sua genética especial. Mas observe, Caim some da Bíblia, mas pelas fofocas tudo indica que toda essa geração que foi depois perseguida, ou melhor, que levou pancada do tal mesmo Deus Javé. E aqui na Bíblia nós temos dois exemplos. Quais são? A Torre de Babel e depois Sodoma e Gomorra, que foram descendentes das tribos que surgiram da descendência de Caim. Quem destruiu a Torre de Babel? Javé. Quem destruiu Sodoma e Gomorra? Javé. Por quê? A Bíblia, a Torre de Babel foi destruída porque os homens ficaram tão orgulhosos, tão estupidamente orgulhosos, que pretenderam ser iguais aos deuses, construíram uma torre tão poderosa que passava das nuvens, e o Deus aqui disse: aqui não, igual a mim não. Essa aglomeração de pessoas está muito poderosa, muito complicada, falam a mesma língua, estão se entendendo. Eu vou ter que destruir isso para que eles se dispersem e não formem um império tão poderoso. Aí, ó, Torre de Babel já era. Detalhe, para quem gosta de estudar e se aprofundar. Alguns anos atrás, os linguistas chegaram a uma conclusão aparentemente absurda, mas eu, observando todos os troncos das línguas, as línguas que existem na Terra hoje, eles foram reduzindo a radicais simples e perceberam algo absurdo. Os senhores sabem o que esses cientistas disseram? Que houve na história do passado terráqueo algo que eles chamam de proto-linguagem. A Terra toda tinha só uma linguagem. Torre de Babel. O fato é que esse senhor Javé, lá na frente, percebeu que Sodoma e Gomorra estava, o pessoal de Sodoma e Gomorra estava exagerando na atitude psicoafetiva sexual, destruiu Sodoma e Gomorra. Muito bem, essa é a versão bíblica. Os senhores e senhoras sabem o que é que algumas escolas iniciáticas que existiram antes e depois de Jesus, mas notadamente depois de Jesus, chamados cainitas, diziam a respeito disso? Que o Senhor Jeová imbecilizou a raça humana, como sabes, o seu jardim do Éden, queria homens e mulheres meios tapados, lesados, sem a noção do bem e do mal. Aí a serpente disse: não, você não vai tripudiar com a raça humana desse jeito, nós não seremos escravos de você. Aí a serpente
criou um plano, disse, Eva, sobrou para a mulher sempre.